Saiu de Salvador e tá na 116. Tá perdido na montanha de Minas Gerais. Já chegou aí? Agora Já chegou aí? chegou, tô vendo aí. Pô, chegou, mas o que a gente divulgou era outro, hein? Tinha cabelo. Ué. Lá, Pois né, é, colado. rapaz, já pensou? Ele foi lá na áreazinha do apartamento dele, não deve ser apartamento, passou a máquina, mandou a filha dele passar a máquina. Porque, Rapaz, por certo, ele não vai no barbeiro do Salvador nessa altura do campeonato. você acertou. Na verdade, é o seguinte, eu não... não estou saindo de casa mesmo, não, aí, mas quem corta não é a filha, não. Quem corta é a esposa mesmo. Eu tenho uma máquina em casa aqui, quem corta é ela. Ih, rapaz! Aí, ó. Fala aí, você, Vou tensear aqui, porque meu cabelo, o negócio tá feio já. Aqui em casa também, meu mulher Aí, gente, ó. Pois é, aí, ó. Tá Eu vendo? sou Juliana, a esposa do pastor Dorival. Ô, tudo bom, Juliana? Como é que tá você? Prazer, viu, conhecê-la assim agora, vendo. Gosto muito da sua cidade. Amém. Que bom, meu irmão. Que bom. A gente tá aguardando aí, vamos chegar aí, mas a gente vai só segurar mais um pouquinho. Tranquilo. O Salvador aumentou muito aí, né, Neto? Começou timidamente o negócio do Rapaz. corona e parece que o negócio cresceu, né? Começou aqui. Não tá numa situação, inclusive, agora o governador antecipou 3 feriados, né? Interessante porque assim, o povo hoje em dia faz meme com tudo, né? E porque ele antecipou alguns feriados aqui, 2 são relativamente próximos, né? Mas um deles já é em dezembro. Aí o pessoal tá brincando, dizendo que daqui a pouco o governador vai antecipar até o Natal. Mas ele antecipou. Então, amanhã, terça e quarta-feira, aqui em Salvador, é feriado, porque eu sou ruim dessas datas, mas eu sei que é São João, 2 de julho, que é um feriado também aqui da Bahia, né? E o 8 de dezembro, que é um feriado... Conceição da Praia, aí é mais voltado para a religião, aí essa coisa aí. Conceição. Aí todo dia tem um santo aí para festejar. É o seguinte, João, a gente vai ser mais delongas. Aí os irmãos vão chegando aí. O trânsito está pesado. É o seguinte, eu vou mandar orientar, como de costume, a desligar aí o microfone, né? E só deixar aí do pastor Neto. Eu vou, por enquanto, aqui, vai poder apresentar bem. O pastor Neto, eu conheci na nossa viagem missionária, em 1985, lá para Bela Sombra. Ele e o reverendo Gilmar, e dali a gente estreitou uma amizade. A estrada de chão, o ônibus, buraco, chegava todo cheio de poeira, mas um tempo inesquecível. Depois fomos, em 1989, para o SPN, Seminário Presbiteriano do Norte. Então, um privilégio, né, para mim, e hoje me apresento como colega de Rafa Neto, e muitos não acreditam, porque ele está em outro patamar, como diz o jogador do Flamengo. E aí o pessoal não acredita que eu fui colega dele. Mas também é especialista em ética, né, e cidadania, cantor, né, compositor, escritor, mas, sobretudo, ele conta, né, como honra maior, né, ser servo, né, do Deus Altíssimo. É lá na nossa querida Rui Barbosa. Rui Barbosa, para nossa região, como se fosse aqui Itaperuna, só para você se situar. Todo mundo vai para Rui Barbosa fazer compra, né, procurar um médico, enfim. Mas ele adotou, né, Salvador, estabeleceu o domicílio ali há muitos anos, exerce o ministério na Igreja Presbiteriana Aliança, enfim. E ele vai estar falando sobre solidão e tristeza, né, na quarentena.
Então, a gente é mais delongas, a gente vai. Então, a palavra do pastor Neto, né? Então, são coisas, né? Estamos distantes a 1.500 quilômetros e daqui a pouco ele dá a palestra para a gente e o churrasco aqui, ele deixa para depois. Aqui não é a cidade gaúcha, não, Neto, mas a turma é boa de churrasco, hein? Toda casa que se preza tem que ter uma churrasqueira. Aí quando sarar, ele vem com churrasco. Ele dá palestra ali mesmo, ele almoça. Tudo bem. Vamos desligar o microfone agora, porque ainda estou vendo o microfone aí na área. Vou desligar o meu. Paulo tá ligado aí, ó. Tá funcionando. Oi. Bom dia, gente. A graça e a paz do Senhor. Deixa eu falar assim para vocês, assim, só dar uma sugestão. Não sei se nesse aplicativo a gente usa um semelhante a ele também. No caso, assim, eu abro a sala, eu sou o organizador, e aí o organizador, não sei se é o caso aí, reverendo, o organizador ele pode fechar os outros microfones, porque às vezes a pessoa esquece ou a pessoa não está muito habituada assim com a coisa, então ela mesmo, o organizador, pelo menos no aplicativo que a gente usa, ele pode fechar o microfone. Porque o problema, às vezes, do microfone aberto é que o próprio som que você está ouvindo, ele vai voltar para o aplicativo através do alto-falante, do microfone, entendeu? Aí é interessante fechar para não ficar essa interferência aí que a gente ainda está vendo em algum irmão, alguma irmã que, porventura, esteja aí com o microfone aberto aí. Tá certo? Só uma sugestão. Tá desligado o seu, né? Não é? Fala pro Paulo aí, Juliano. Juliano, você ligou? Então, irmãos, irmãs, Está aberto. O meu? Paulo e Norma. É que tem hora que você aperta em cima, né? E Vai nada. aparecer o microfone, você fica nele e vai ficar um risco. ok. Botar da Wanda e da Norma. A Norma tá. Todo mundo ligado. Eu acho que... Mas não, tô brincando. É alguns, vai estar divulgando. É que tem gente entrando agora pela primeira vez, tá, Neto? Pronto. Bom, agora parece que silêncio mais. Ok. Então, irmãos e irmãs, eu quero agradecer aí as palavras aí calorosas aí do reverendo Dorival. Eu estava... Na verdade, ele é que é o ilustre, né, da nossa turma aí, pessoa muito, muito benquista aí, e nossa nossa amizade aí, de como ele falou, lá do início, né, do início da nossa vocação, numa região lá da Chapada Diamantina, já saindo da Chapada, né, Bela Sombra, foi uma experiência muito boa que a gente teve. E desde lá, graças a Deus, a gente vem cultivando essa amizade na medida do possível, né? Com os distanciamentos próprios, né? Do que o ministério coloca a gente. Uma hora a gente está num lugar, outra hora em outro. Às vezes se encontrando ou em um congresso, ou geralmente nas reuniões aí da igreja, as reuniões do Supremo Concílio. E aí a gente, então, dá aquele abraço para matar a saudade, pôr o papo em dias. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Conheço a cidade de Itaperuna, estive falando no aniversário de uma das igrejas presbiterianas aí também da cidade. Dá um abraço aqui também para esse casal que eu conheço e conheci. A gente tem mantido esse contato de rede social muito bom, que é o Paulo e a Claudina. Deus continue abençoando vocês, tá bom?
Tá chegando aí o som? Tá tendo algum problema? Tá bom, né? Então, ótimo. Vamos continuar aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre solidão e tristeza na quarentena, e eu queria trabalhar basicamente dois textos. Um texto que é o que vai ocupar a maior parte do nosso tempo é o Salmo 42, né, que é um salmo muito conhecido de todos nós, o Salmo 42, e no final, tá aparecendo aqui que o anfitrião alguma coisa assim que teve. Ainda está vendo aí alguma? Tá dando para ver? Ah, certo, tá ok então. Então, o outro texto que está lá no primeiro livro, perdão, de Samuel, vai ser só para a gente fazer um arremate do que eu pretendo falar, então, hoje pela manhã aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura do Salmo 42, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo, eu vou fazer a leitura aqui do texto, que diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? E por que está assim tão perturbada dentro em mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde as terras do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro em mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu queria que a gente fizesse uma oração nesse instante, tá certo? Então você pode, aí de onde você está, me acompanhar nessa oração. Ô Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela direção que nunca falta vindo do Senhor. O que falta muitas vezes é a nossa sensibilidade para prestar atenção, dar ouvidos à tua. E é isso que nós pedimos que o Senhor não permita que aconteça. É que nós possamos estar voltados completamente para a instrução da tua palavra e que essa palavra venha para nos abençoar e de uma forma específica nos ensinar e nos redimir porventura de qualquer sentimento de profunda tristeza e de solidão que venhamos a experimentar nesses dias tão difíceis que vivemos. Pedimos que o Senhor seja misericordioso conosco, com nossas famílias, com o nosso país e com o mundo nesse momento tão conturbado para todos nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Gente, quando a gente fala em tristeza e solidão, ou solidão e tristeza também, tanto faz a ordem, nesse momento de quarentena, a gente está lidando com uma realidade, eu vou chamar de uma, porque apesar de serem dois sentimentos distintos, mas a minha proposta aqui é exatamente falar eu chamo desse terrível casamento.
entre a solidão e a tristeza. Então, essa realidade é uma realidade que sempre assolou a humanidade. Mas a gente tem motivos para entender que, nesse exato momento, essa ameaça ela é maior do que em outros momentos. Né? Só para a gente ter uma ideia, as manifestações de pessoas vivenciando uma tristeza profunda e uma solidão crônica, desde que eu acho que todos nós estamos mais ou menos nessa mesma situação aí. Eu acho que o país está chegando aqui a cerca dos 60 dias, tal, em alguns lugares um pouco menos, em outros lugares um pouco mais, de isolamento social. E essa realidade dessa solidão atrelada à tristeza tem tomado conta de muitas pessoas. Né? Tem sido muito comum as igrejas estarem montando, às vezes, como até a gente está fazendo aqui, um acordo entre pastores e presbíteros para que a gente se reveze em ligações, em atenção especial, semanal para as pessoas, para que a gente possa tentar vencer um pouco esse fenômeno. Mas eu sei que, mesmo com todo o cuidado, não é impossível, aliás, é até muito provável que a gente venha a vivenciar, experimentar, ou conosco, ou ao nosso redor, situações que possam provocar isso que eu vou chamar aqui de casamento entre solidão e tristeza. Tá bom? Eu não vou nem falar dos números de suicídio, da depressão como doença crônica e como alguns chamam, né, a doença do século. Muitas vezes, todas elas ou acompanhadas ou precedidas de tristeza e de solidão. Tá certo? Só para a gente ter uma ideia, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens entre 15 a 29 anos. Vocês já pensaram nisso? A segunda principal causa no mundo, só perde para acidentes de trânsito, tá certo? E a gente sabe que por trás de quase todos os suicídios existe aí, às vezes, um sentimento de depressão, de impotência, e que geralmente é precedido por tristeza profunda e um sentimento de solidão muito forte, tá bom? Eu escolhi esse texto do Salmo 42 porque esse é um texto que ele é ambientado num momento de privação. É muito difícil a gente sempre falar da datação, né? Da data em que foi escrito, principalmente um salmo, né? Porque os salmos eles foram escritos ao longo de um período muito grande. A gente tem na Bíblia aí, como vocês sabem, do Salmo 90, Salmo de Moisés. Olha só, de Moisés lá atrás. A gente tem Salmo de Davi, a gente tem Salmo dos filhos de Coré, como é esse que provavelmente nasceu no cativeiro. Então, assim, a gente tem um tempo muito grande aqui entre o primeiro e o último salmo de datas aqui. Mas esse salmo, né, que é atribuído a uma família de poetas, não é, de levitas lá de Israel, chamados filhos de Coré, foi um salmo que nasceu no momento de privação, muito provavelmente no momento de cativeiro, tá certo? Que o povo estava vivendo. Mas o povo estava privado de coisas essenciais para eles naquela época, como, por exemplo, o templo, que para a gente que tinha para eles um significado muito mais profundo do que tem para a gente. E olha que a gente, às vezes, está sentindo muita falta do templo, né? Mas imagine, a vida deles foi construída ao redor do templo, que era o lugar da habitação de Deus na compreensão deles. Eles estavam privados, provavelmente, da terra deles e das relações, como a gente está aqui nesse momento, às vezes, de quarentena, vivenciando esse momento de privação aí também da companhia do outro, do aconchego, do abraço. E nós, brasileiros, somos calorosos aí no Rio, como aqui também na Bahia. A gente costuma até ser um pouco mais caloroso do que no restante do país. Então, como faz falta, né, essas coisas aqui para a gente. Então, é nesse contexto aí que o salmista ele expressa essa realidade de conjugar a solidão,
por estar sendo privado da companhia das pessoas amadas, e também da tristeza profunda que ele vem a repetir por 3 vezes ao longo do poema aqui, né? Esse sentimento de tristeza que ora vem por conta de sentir-se abandonado por Deus, ora vem em decorrência de sentir-se abandonado pelos outros, por estar longe dos referenciais. Enfim, é esse sentimento de tristeza que toma conta aqui do Salmo. Mas graças a Deus que ele não fica perdido apenas no sentimento de tristeza. Tem um toque também de esperança que eu espero esteja sempre brotando no nosso coração. Mas eu quero falar aqui, começar com uma pergunta do tipo seguinte: de que tristeza e de que solidão eu estou falando? De que tristeza e de que solidão? Porque assim, deixa eu começar pela solidão. Você pode pensar que eu estou falando de qualquer sentimento de solidão, ou então de uma solidão apenas pela privação de pessoas que você ama ao seu redor nesse momento de isolamento. Bom, não é disso que eu estou falando, apesar de que muitas vezes esse tipo de a solidão verdadeira pode nos levar à situação do isolamento. Mas assim, às vezes a gente está só, ou seja, sem estar na companhia de algumas pessoas, mas não estamos necessariamente solitários, tá certo? Ou o contrário também pode acontecer. Estamos ao redor de pessoas amadas, estamos às voltas com muitas pessoas, mas às vezes estamos vivendo uma solidão que é preocupante. Então, o que é que eu chamo de solidão? O que eu chamo de solidão não é aquela solidão que é imposta a gente pela falta de pessoas ou que a gente escolhe estar só para alguma outra coisa que a gente quer fazer para refletir sobre a nossa vida, para nos dedicarmos à busca de Deus em oração, em reflexão, em meditação. Não, a solidão que eu falo é uma solidão que é típica de um sentimento profundo, arraigado em nós, e que, independente de termos companhia, independente de estarmos sendo motivados por, vamos dizer assim, estímulos prazerosos, estímulos de alegria, de felicidade, esse sentimento de solidão não faz a menor diferença para mim e para você. É dessa solidão. Então, presta atenção, é o sentimento de abandono, o sentimento de estar desamparado. É isso que eu entendo como a solidão preocupante. Aí agora deixa eu caracterizar o que é que eu chamo de tristeza preocupante. Com a tristeza acontece algo parecido com a solidão, tá bom? Eu não estou falando da tristeza que brota por conta de um fato que acontece esporadicamente em nossa vida. Por exemplo, a gente fica triste com a perda da nossa liberdade de ir e vir em decorrência das recomendações médicas e sanitárias. É uma tristeza que acontece. Essa não é preocupante até determinado momento. A gente, às vezes, sofre de tristeza por conta da perda de um ente querido. Essa é mais forte, mas eu vou explicar daqui a pouco por que essa, apenas nesse estágio, ela não é preocupante, tá certo? A gente pode sofrer de tristeza, assaltados de tristeza, porque a gente sofreu uma traição de uma pessoa querida, de um amigo, de uma amiga, alguma coisa assim. A gente pode sofrer de tristeza porque a gente perdeu um emprego, enfim, porque a gente teve salário reduzido, coisa que está sendo muito comum nessa quarentena em algumas atividades, infelizmente, tá certo? Então, essas tristezas, e aí eu vou no ponto, essas tristezas em que a gente identifica a causa, elas não são tão preocupantes. Pode até ser que elas se desenvolvam, elas desemboquem lá adiante na tristeza que preocupa, mas, a princípio, elas não são preocupantes, tá certo? E por que não são preocupantes? Não são preocupantes porque a gente consegue identificar uma causa. E se a gente consegue identificar a causa da tristeza, a gente pode tratar a tristeza tratando dessa causa. Não é dessa tristeza que eu estou falando. Eu estou falando de uma tristeza que eu vou caracterizar mais adiante aqui como uma tristeza, um sentimento difuso. Ou seja, aquele sentimento que a gente não sabe explicar o porquê.
tá bom? Mas daqui a pouco eu vou chegar lá, quando eu for caracterizar isso aqui bem rapidamente. Então, o que é que acontece? Quando se dá essa junção, esse casamento entre tristeza e solidão, o que é muito comum acontecer, então a gente está diante de um fato muito preocupante. Um fato extremamente preocupante, que aí precisa, na verdade, ser tratado e tratado, sobretudo, com a graça do Deus Altíssimo, né? Desse evangelho maravilhoso. Mas então o que é que acontece? Como é que a gente percebe essa tristeza aqui nos Salmos? Então eu enumerei aqui e vou apenas mencionar. Eu antes quero saber o seguinte, reverendo, me fale aqui, ou você alguém, quanto tempo eu tenho só para me basear mais ou menos? Até a partir de agora. Pode fazer o desconto do que eu já falei até agora. Oi, eu não estou ouvindo. Alguém? Dorival está falando 50 minutos. Ah, tá certo. Tá, joia. Ah, bom, então. Então a gente deve ir mais ou menos até 10h50, 10h55 para dar aquele desconto lá da espera inicial. Tá certo, então. Então, olha só. O Salmo de número 42 vai nos mostrar aí 5 características desse casamento entre tristeza e solidão que vão nos ajudar a identificar se a gente está, porventura, padecendo disso. Tá certo? Primeiro é que é um sentimento persistente. O que é que eu chamo de sentimento persistente? É aquele sentimento que não cede facilmente. Tá certo? Ele não cede com os estímulos que a gente recebe. Poxa, vamos fazer aqui um jantar à luz de velas hoje aqui em casa, mesmo na quarentena. Vamos assistir uma série. Vamos ouvir uma palavra motivadora. Enfim, ele persiste independente desses estímulos. Olha o que é que diz aqui o versículo de número 3 do texto que nós lemos. Né? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Tá certo? Esse é um sentimento persistente. Ele não passa facilmente. Ele não cede facilmente. Uma outra característica aí que está no versículo número 4 é que quando há esse casamento entre tristeza e solidão, as lembranças boas do passado, que geralmente poderiam trazer para a gente alento, esperança, vontade de viver, acabam, na verdade, se constituindo em fatores de desânimo, de tristeza, de abatimento. Olha como é que acontece isso aqui no versículo de número 4. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Quais são as coisas? Ele está se referindo aos momentos de festa que eles viviam, aos momentos de celebração, as andanças, as procissões até a casa de Deus. Quando ele lembra de coisas boas, o sentimento que brota naquele momento é um sentimento ruim. Isso é preocupante. Tá certo? Então, quando você olha para o passado e você se lembra de coisas boas, e isso ao invés de te trazer ânimo e alegria, traz sobre você abatimento, aí a gente tem que acender o sinal de alerta, porque pode ter alguma coisa aí apontando para um sentimento de tristeza casada com solidão que pode ser preocupante. Tá certo? Então, foi o que aconteceu com o salmista. As lembranças boas, ao invés de trazer bons sentimentos, acabavam trazendo sentimentos ruins, de tristeza e de abandono. Em terceiro lugar, a gente vai ver aqui no versículo 5 que esse casamento entre tristeza e solidão, ele é preocupante porque, às vezes, aquilo que eu falei logo no iniciozinho é um sentimento difuso, ou seja, é um sentimento sem causa, tá bom? Esse, na verdade, é a verdadeira descrição daquilo que em psicanálise eles costumam chamar de angústia, tá certo? É um sentimento de desconforto, é um sentimento de tristeza, é um sentimento de abandono, no caso da solidão, em que a gente não consegue identificar uma causa, né? Sabe aquela situação que todos nós já passamos, a gente diz o seguinte, poxa, eu estou muito triste, estou me sentindo só. Aí alguém chega e pergunta assim, mas por que é que você está triste? Por que é que você está sentindo só? Aí você fala assim, eu não sei. Eu não consigo identificar uma causa assim. Eu só estou me sentindo isso, mas eu não sei o porquê.
Entendeu? Então, quando a gente não sabe a causa, quando a gente não sabe o porquê de um sentimento de tristeza, de um sentimento de solidão, de abandono, então isso aí também é outro fator que acende um sinal de alerta para a gente, dizendo que algo pode não estar no seu lugar devido. Tá certo? Então, esse é o sentimento difuso, um sentimento sem causa aparente ou identificável. Quarto lugar, não é? Aliás, deixa eu ler o versículo aqui de número 5, que é o versículo onde eu apoiei isso aqui, né? Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está tão perturbada dentro em mim? Né? Ele faz a pergunta, mas ele não tem a resposta ainda. Ele não tem a resposta. Tá, joia? E aí a gente vai para os versículos 6 e 7, a gente vai descobrir que esse casamento entre tristeza e solidão, ele vai gerar um sentimento profundo, agudo. Então, eu falei lá atrás que era um sentimento persistente, mas agora eu estou dizendo que ele, além de ser persistente, ele não cede facilmente, ele também é intenso, ele é profundo, ele é muito grave, agudo em nós, né? E aí eu estava até compartilhando com Diana, minha esposa, hoje logo cedo pela manhã, ela me perguntava o seguinte: você vai falar sobre o que hoje lá na igreja de Itaperuna? Eu falei o tema, e aí ela disse: fala para mim aí como é que é isso. Aí, como acontece muitas vezes, eu prego antes para minha esposa, faço estudo bíblico com ela e ela então vai me ajudando a construir essas coisas aí. E aí ela caracterizou bem, né, numa forma assim bem mais prática e mais poética, o que eu quero dizer com esse sentimento profundo. Ela fala: eu sei o que é isso. É quando a gente está tendo aquela tristeza aqui, quando diz o seguinte: olha, como é que você está se sentindo? Ela fala o seguinte: eu estou sentindo como se doesse na alma. Eu disse: pronto, é isso aí mesmo que caracteriza. Eu acho que é mais ou menos isso que o salmista estava dizendo. Essa dor que está na alma, que a gente não sabe dizer, mas a gente sente tão profundamente, aquele aguilhão, aquele ferrão, não é, na nossa alma. É essa tristeza, essa solidão que caracterizam esse sentimento, esse casamento aí terrível. Tá bom? Que está aí nos versículos 6 e 7, né? São um pouco longos, eu não vou reler, mas preste atenção, ele vai repetir. Aliás, ele vai dizer assim: meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso em ti me lembro nas terras do Jordão, e vai falar assim da metáfora de um abismo que chama outro abismo, mas essa expressão, a minha alma está profundamente triste, dá essa ideia de um sentimento agudo, profundo. Em quinto lugar, aí o versículo 9 vai falar para a gente que esse casamento, ele às vezes vem também e traz para a gente um sentimento de abandono, que eu já disse assim, né? Já falei também no início. Você tem pessoas ao seu lado, você é amado e sabe que é amado, você está rodeado de pessoas que estão muitas vezes até se esforçando para demonstrarem carinho para você, mas estranhamente você se sente abandonado. E aí, isso pode evoluir para um fator de abandono que é extremamente preocupante, que é o abandono de Deus. Você sentir-se abandonado por Deus, apesar de que a gente sabe que Deus não nos abandona. Nós é que nos sentimos abandonados. O versículo de número 9 diz assim: direi a Deus minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que devo eu sair pranteando, vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Essa pergunta aí, por que te esquecestes de mim? Eu lembro até de um antigo sermão, né, de um pastor que já foi da igreja presbiteriana, chamado Caio Fábio. Ele escreveu um livro, acho que, se eu não me engano, chamado No Divã de Deus, são meditações nos Salmos. E eu lembro que, não lembro muita coisa do capítulo desse livro, eu nunca ouvi o sermão, não, mas eu já li há uns 20 e poucos anos atrás o livro, e eu lembro que me parece que o capítulo do livro sobre o Salmo 42 era... o meu Deus evaporou. Eu acho que era alguma coisa mais ou menos assim. É esse sentimento que está descrito aqui no versículo de número 9, né? Por que te esquecestes de mim?
onde está o Senhor? Que eu não estou conseguindo ver. É o mesmo sentimento do Salmo 13, enfim. Esse sentimento ele vai se repetir ao longo dos Salmos, né? Muitas vezes. Então, essa sensação de que você foi abandonado pelas pessoas que mais te amam e o cúmulo disso, que é sentir-se abandonado por Deus, quando na verdade sabemos que Deus jamais nos abandona. Então, esse sentimento aí é preocupante, tá certo? Esse sentimento de abandono. E por fim, por último, o sexto lugar é que aí já chegou no ápice, não é, desse casamento da tristeza e da solidão, é essa experiência aqui do versículo número 10, que é o que eu chamo de o sentimento somatizado. Ou seja, quando o sentimento já está tão profundo, o casamento, tristeza, solidão, já se arraigou tanto em nós, que as manifestações começam agora a eclodirem para o nosso físico, para o nosso corpo. Isso acontece, não sei se vocês certamente devem estar lembrados, né, da experiência tanto do Salmo 32, quanto do Salmo 51, que são salmos aí também de lamentos, onde o salmista vai expressar essa realidade de que, às vezes, a tristeza, por algum motivo ou sem motivo, ela é, quando casa com a solidão, é tão profunda que, às vezes, se manifesta no nosso corpo. Né? Isso aí pode se manifestar através da perda do apetite, enfim, as várias formas de somatizar, erupções cutâneas, dores de cabeça, desconforto intestinal, estomacais, enfim. Às vezes, esse casamento entre tristeza e solidão pode chegar em níveis assim, que causam em nós até essas dificuldades, essas manifestações corpóreas de tristeza em nossas vidas, né? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. É a expressão aqui do salmista no versículo número 10. Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Mas, gente, se eu chegasse até aqui, parasse nessa descrição, eu não faria jus ao Evangelho. Vocês podem perceber que o texto, apesar desse lamento, ele vai ter um toque de esperança. Ele diz, olha, confia em Deus, espera em Deus. E aí eu fico pensando como é que a gente pode traduzir isso em questões práticas. Aí é que eu quero que você, nesse momento, vá para o primeiro livro de Samuel. Então, você está no Salmo, volta lá para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Tá certo? O capítulo 1, o versículo de número 8. Tá certo? O versículo de número 8. Capítulo 1, versículo de número 8. Né? Gente, eu só vou pedir aqui, ó, tá dizendo aqui que minha bateria tá baixa. Deixa eu pegar aqui o carregador, tá bem? Para que a gente não fique sem bateria agora, tá joia? Só rapidinho. Que mensagem maravilhosa, Jesus. Eu acho que é maior um pouco do que esse. Meu Deus, como é que eu sobrevivi daqui? Peraí, que eu tô pegando A bateria consome rápido. A minha também está com limite aqui. Ó, eu tô de volta aqui, perdão, é porque eu fui ali buscar um carregador para ver se a gente não perde o nosso contato aqui. Ó, o auditório aqui tá falando você não deixar tocar um violão pra gente. Ah, certo. Vai ser a conclusão, conclúdio. Ah, tá joia. Então, deixa eu só compartilhar aqui rapidinho
com vocês sobre... deixa eu só pegar aqui, viu? Carregador. O capítulo aí que eu pedi para vocês abrirem de... Agora, aqui eu cheguei pertinho. O cabo é pequenininho aqui, senão a gente fica sem. Certo. Então, o que é que acontece? Eucana aqui, ele vai fazer algumas perguntas a Ana. Eu pressuponho que quem está aqui acompanhando, na verdade, são pessoas que conhecem um pouco o texto bíblico. Se eu tiver errado assim, se tiver algum visitante aqui, vocês me perdoem. Então, eu não vou fazer muita referência ao contexto aqui, mas você sabe que Eucana é o marido de Ana, que viria a ser mãe e pai, respectivamente, de Samuel. É uma figura extremamente importante na Bíblia, tá certo? E Eucana, Ana, que é a esposa, uma das esposas de Eucana, ela, na verdade, ela é estéril, e isso entristece muito a Ana. Na verdade, é um fator que arrasta a Ana para esse sentimento de tristeza profunda e de solidão, mesmo sendo casada e mesmo desfrutando da companhia de amigos e tudo mais. Ana se encontra, então, nessa condição, né, de uma solidão e de uma tristeza profundas. Aí, nesse contexto, Eucana, então, ele vai fazer 4 perguntas a Ana, que são perguntas muito importantes e que eu acho vão nos ajudar a refletir um pouco e, quem sabe, sair dessa condição de tristeza aliada à solidão que, porventura, a gente venha a estar vivendo. Eu só vou ler o versículo que diz assim: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Gente, essas perguntas que às vezes são muito mal compreendidas, eu acho que elas são perguntas que instigam, que provocam em Ana uma reflexão. Essas perguntas praticamente obrigam Ana a dar uma resposta para elas, a refletir sobre a sua própria situação em face dessas perguntas aí. E quais são, eu acho que as provocações que são feitas por Eucana a partir dessa pergunta aqui e que podem nos ajudar? Acho que a primeira coisa é o seguinte: a primeira pergunta aponta para um fato que a gente precisa saber. Nós somos senhores das nossas emoções, não somos reféns delas. Ou não podemos ficar reféns das nossas emoções. Tá certo? Então, quando ele diz o seguinte: Ana, por que você está chorando? O que ele está querendo perguntar é o seguinte: Ana, você já parou para prestar atenção? Será que você já parou para prestar atenção? É claro, eu estou aqui pensando lá na situação, estou tentando idealizar isso, né? Um diálogo. Será que você não parou para pensar que você pode ser senhora das suas emoções? É claro que a gente não pode controlar a chegada à nossa vida das nossas emoções, mas a gente pode escolher como é que a gente vai lidar com elas. Como a gente vai lidar com essas emoções. Se a gente vai ficar refém ou se a gente, na verdade, vai ser senhor, senhora sobre as nossas emoções e dizer o seguinte: epa, aqui não. Aqui basta. Eu não vou deixar que isso aconteça dessa forma aqui. Eu não vou fazer das minhas lágrimas o meu alimento dia e noite, para usar a expressão do salmista. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que Eucana faz para Ana, que ele diz o seguinte: por que não comes? Né? É aquela coisa do somatizar, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: Ana, você é senhora das suas necessidades, você não é refém delas. Quem é refém dos seus instintos são os bichos. Ser humano, não. Ser humano, ele foi dotado por Deus de capacidade de domar os seus instintos. Tá certo? Então, ele tem capacidade de dizer, diante de uma situação de falta de apetite, dizer: olha, de fato, eu estou
com falta de apetite, mas eu preciso me alimentar. Ou o contrário, né? Quando a tristeza e a solidão podem nos arrastar para um sentimento que acontece muito também, que é você disparar a comer, sobretudo bobagens e tudo mais. Você é senhor, senhora sobre os seus instintos para dizer o seguinte: não, eu não vou fazer isso. Eu preciso controlar, porque isso vai me fazer mal. Então, assim, você tem controle sobre os seus instintos. Você não é refém deles. Quem é refém dos instintos são os animais irracionais. Ser humano, não. Tá certo? Terceiro lugar, a terceira pergunta de Eucana é: será que. Perdão, por que está triste? Tá certo? Por que não come? Por que você, na verdade, está triste? Essa é a terceira pergunta que, para mim, aqui no texto, surge como uma provocação que diz o seguinte: olha, Ana, será que você não é capaz de identificar as causas da sua tristeza? Presta atenção que eu falei que uma das coisas que preocupam é exatamente essa tristeza difusa, que a gente não conhece a causa. Pois bem, eu estou dizendo aqui que se nós refletirmos nesses momentos de angústia, nesses momentos de tristezas casadas com a solidão, se a gente parar, a gente vai ser capaz de identificar uma causa e dizer o seguinte: eu posso identificar o que é que está me provocando essa tristeza e esse sentimento de abandono, tá certo? Se nós não permitirmos que o desespero tome conta da nossa reflexão, da nossa vida, então a gente vai ter condição de identificar. E em identificando, a gente tem condição de tratar. A pior parte desses momentos de tristeza e solidão é quando a gente não identifica a causa. Em identificando, a gente pode trabalhar isso. E a última pergunta, que é a mais incompreendida de todas elas, quando Eucana diz assim: eu não sou para você melhor do que 10 filhos, pode parecer uma arrogância e uma insensibilidade de Eucana, né? Mas não é isso. Eucana não estava sendo arrogante nem insensível. O que ele estava despertando, Ana, é para uma coisa que eu e você precisamos aprender urgentemente. Não coloque a sua felicidade, a sua alegria, não coloque a sua vida naquilo que você ainda não tem. Aprenda a viver contente, como diz o apóstolo Paulo, com as circunstâncias que você está vivendo. O que ele quer dizer é o seguinte: você tem um marido, um esposo que dedica-se a você muito. Então, se você não for feliz nessa realidade, não vai ser feliz quando você tiver 10, 20 filhos. E essa é uma realidade, esse é um princípio para todos nós. Gente, quando a gente projeta a felicidade da gente para aquilo que a gente ainda não tem, a gente está contando com aquilo que pode nunca vir a acontecer. Então, o que Deus espera de mim e de você, e o que Ele pode propiciar para mim e para você, é que podemos ter uma felicidade, podemos desfrutar de uma condição de satisfação com o que temos, com o que somos, sem necessariamente depender do que ainda não temos. Isso é para a gente parar de sonhar? De jeito nenhum. Não. A gente precisa continuar sonhando, planejando, buscando. Agora, a gente só não pode condicionar a alegria, a felicidade, a satisfação ao que a gente ainda não tem, não conquistou. Porque pode ser que não venhamos a conquistar. E aí vamos viver infelizes o tempo todo. Então, preste atenção nisso. Podemos ser felizes. Podemos viver um momento de satisfação, de comunhão, mesmo com essa condição de isolamento social. Porque Deus é que nos dá essa condição. Podemos vivenciar isso sim, tá certo? Então não esqueça dessa verdade, tá bom? Eu quero parar por aqui, aí eu vou fazer uma canção, não é, para ir atender até o que o pessoal está falando aqui. Eu sei que às vezes a qualidade de áudio do aplicativo é muito, muito ruim, pelo menos o que eu uso, a qualidade de áudio é muito ruim, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui, tá certo? Deixa eu só ir até aqui o quarto, buscar aqui o meu violão, para a gente poder fazer
alguma coisa aqui. Tá certo? Ok. O teu olhar me diz o que de melhor existe em mim. Toda a beleza que eu vi existiu primeiro em ti. Foi contigo que aprendi. Por me mover em ti, sinto que não estou só. Quando ao lado não tem gente, quando dentro não se sente, teu amor se faz presente. Tantas vezes a vida maltrata, nos rouba a graça, desfechando um golpe contra o coração. Outras vezes que bate o cansaço, é só descompasso, de tudo se tenta sem ter solução. Se água minha alegria, destoar a melodia, acontece, acontece. Se na alma se faz noite, meu Jesus se acende a luz e amanhece. O teu olhar me diz o que de melhor existe em mim. Toda a beleza que eu vi existiu primeiro em ti. Foi contigo que aprendi. Por me mover em ti, sinto que não estou só. Quando ao lado não tem gente, quando dentro não se sente, teu amor se faz presente. Tantas vezes a vida maltrata, nos rouba a graça, desfechando um golpe contra o coração. Outras vezes que bate o cansaço, é só descompasso, de tudo se tenta sem ter solução. Se aguar minha alegria, destoar a melodia, acontece, acontece. Se na alma se faz noite, meu Jesus se acende a luz e amanhece. Se aguar minha alegria, destoar a melodia, acontece, acontece. Se na alma se faz noite, meu Jesus se acende a luz e amanhece. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Reverendo, a palavra está com o senhor aí. Tá certo. Você é o secretário. Tem muita gente que quer fazer terapia aí. Aí tem que ser um de cada vez. Alguém gostaria de indagar alguma coisa? É agora. Ô, pastor, é a Néia. É a Néia. Ô, Amélia. Néia. Nélia. Eu quero agradecer a Deus essa palavra maravilhosa, divina. Como que o senhor foi usado tremendamente por Deus. Tá? Muito obrigado mesmo. Que explicação. Amém.
Deus abençoe, Amém. pastor. E essa vacina aí, o dom, que Deus continue abençoando o senhor, a sua família aí. Que maravilha, tá? Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, minha irmã. Muito obrigado. Deus abençoe também. Pastor, Oi. eu não posso deixar de falar, né? Que saudade de você, pastor. Ah, Tem que estar em Itaperuna. Estamos esperando a igreja para esse ano dar cerrado, poxa. que bom, que bom. Graças a Deus. Também eu sinto muita falta aí, muita saudade daquele tempo, né, que eu tive por aí. Graças a Deus. Então, eu estou aguardando depois da quarentena. Pronto. Vamos combinar, reverendo Dorival. Depois da quarentena, a gente combina aí. Pastor, Oi. oi, pastor Renato. Olha, eu quero que pedir a Deus que continue sempre mantendo o amanhecer na sua vida, viu? A luz da manhã sempre na sua vida, tá bom? Amém, meu irmão. Amém. Muito obrigado, viu? Amém mesmo. Agradeço. Pastor, Pois, é Lorena. pois não, minha irmã. Eu quero agradecer pela mensagem e gostaria de deixar uma Desligar o microfone para não. Pera, só um pouquinho, minha irmã. Alguém está com o microfone aberto, aí tá vazado, o som está duplicando. E aí eu não estou conseguindo entender. Por favor, alguém. Pois Está não. me ouvindo melhor? Sim. Eu gostaria de perguntar como que nós cristãos devemos nos portar quando uma pessoa chega ao ponto de querer tirar a própria vida, tentar o suicídio. O que devemos falar para essa pessoa? Ok, minha irmã. Olha só. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Olha só, essa é uma questão muito complicada, porque assim, a gente está vivendo hoje em dia na igreja, tem pessoas, eu não sei, e até eu peço perdão, viu, reverendo, porque a gente acabou não conversando sobre isso, mas eu creio que o senhor não dessa linha. Tem pessoas na nossa igreja hoje que tem uma teologia que é contra... assim, o auxílio de psicólogos, de psicanalistas, de profissionais dessa área. Não, tá desligado aqui. Por incrível que pareça, tem pessoas que, dentro da nossa denominação, às vezes, tem resistência a isso. Eu não tenho, tá certo? Mas, assim, a gente precisa ajudar essas pessoas, ou, às vezes, recomendando a procura de um profissional para que ela possa ser acompanhada. Eu sei que às vezes é difícil a resistência de fazer essa busca, mas a gente precisa também tentar ajudar de algumas formas. Primeiro delas, deixa eu voltar aqui com para carregar aqui, viu? Primeira delas é o seguinte: tentar conhecer um pouco sobre o assunto da depressão, porque geralmente o sentimento de suicídio brota em decorrência desse sentimento da depressão que se aloja de forma crônica na vida da pessoa, e a gente precisa conhecer um pouco sobre isso aí. Por que é que eu digo isso? Eu falo isso porque eu já lidei diretamente com isso no caso da família, e lido com isso como pastor, como o Dorival também, enfim, a gente lida com isso. E eu tive que me inteirar muito sobre esse assunto, e tem coisas como, por exemplo, palavras motivacionais que a gente geralmente usa para tentar motivar a pessoa e tirar esse sentimento de suicídio, essas ideias de suicídio, da depressão,
Tondo, você é uma pessoa importante, você é uma pessoa querida, olha as qualidades que você tem. Eu não sei se você já leu sobre isso, mas, na verdade, esse tipo de conselho só piora as coisas, sabia? Porque isso que para a gente é elogio, chega do outro lado como cobrança. É uma coisa até estranha, mas é exatamente isso. Chega para a pessoa que está padecendo de depressão como cobrança, não é como elogio, como a gente gostaria que chegasse a outra pessoa. Então, a gente precisa ter os certos tatos com isso aí. A gente precisa tentar falar para a pessoa tentar levá-la a falar sobre os seus sentimentos. E uma tática que eu sempre usei quando lidei com isso diretamente na família, que fui orientado por uma profissional que ajudou muito essa pessoa da família a vencer esse sentimento aí, que é você criar expectativas de curto e médio prazo para a pessoa, tá certo? Porque a ideia é o seguinte, quanto mais você evitar que ela concretize a ideia de suicídio, melhor, mais tempo você vai ganhando, tá bom? Sendo que, presta atenção, dificilmente uma pessoa que se suicidou fez isso na primeira tentativa. A média mundial é que a pessoa concretiza o suicídio depois de 2 ou 3 tentativas. Então, você precisa criar expectativas de curto e médio prazo. Nada a longo prazo, porque não vai funcionar. Como, por exemplo, assim, sei lá, combinar algo que é do interesse da pessoa para daqui a 3 dias, para a semana que vem, algo que ela goste muito, ou torná-la responsável sobre alguma coisa nesse tempo aí. Olha, semana que vem a gente vai assistir a tal filme que você queria. Olha, semana que vem eu tenho algo para te contar que é muito importante. Eu gostaria muito que você me ajudasse em tal coisa, porque isso aí vai chegar do outro lado, a pessoa vai dizer o seguinte, eu vou cometer o suicídio, mas eu vou ajeitar algumas coisas. Sabe o que é aquele sentimento do rei Ezequias? É claro, não estou falando que era suicídio, não, mas quando ele ficou sabendo da morte dele, eu preciso arrumar minha casa. Geralmente, a pessoa que está pensando em suicídio pensa o máximo possível em deixar as coisas organizadas antes da sua partida. E aí é importante que a gente crie comprometimentos de curto e médio prazo e crie expectativas na pessoa, compromissos de curto e médio prazo. Enquanto isso, a gente vai tentando de outras formas como companhia, ou seja, suicídio brota no momento em que a pessoa está só. A gente tem que evitar ao máximo que essa pessoa fique só, ao máximo, tá bom? Porque também esses sentimentos suicidas, eles têm picos. Ele tem picos. Então, nesse momento de pico, a gente não pode permitir. Eu sei que é um trabalho. Se você estiver vivenciando isso na família, você vai ter que revezar com outras pessoas de casa, como eu fiz aqui durante 6 meses, a gente revezando para impedir que algo viesse a acontecer, assim, 24 horas. Enfim, não é algo fácil, tá certo? Mas é algo que a gente precisa. Outra coisa, ver na casa dessa pessoa, nos recursos dessas pessoas, qualquer objeto ou qualquer situação que possa ser usada para isso. Tá bom? Se você for na internet, você vai ver nos órgãos competentes, não é artigo de responsável, órgãos competentes falando quais são os principais modos de suicídios, né, como enforcamento, autoenvenenamento. Então, são alguns dos principais. Então, tentar manter longe, muito longe das pessoas, algumas coisas dessa natureza. E aí é carinho, presença e, como eu falei, evitar um pouco palavras motivacionais, tentar encher a bola da pessoa, porque isso vai soar como cobrança. Ela vai dizer o seguinte, poxa, além do que eu estou vivendo, eu tenho que ser também isso que ele está dizendo que eu sou. Isso é horrível, entendeu? Então, são algumas coisas, mas é uma situação complexa mesmo. E durante esse tempo que você está ganhando, orientá-lo ou orientá-la a procurar um profissional que ele vai saber lidar. Pastor? Oi. Aqui é a Juliana. Oi, Juliana.
Eu acho interessante uma ilustração também, não sei, de um filme infantil, aquele Divertidamente, não sei se o senhor já ouviu falar. Ainda não. Eu estou aqui com ele na lista aqui, que eu e minha esposa, para a gente assistir, diz que é muito bom mesmo. Ele tem figuras como a alegria, né? São personagens, a tristeza, a raiva, e em certo momento tem um personagem que fica muito triste, e a alegria vai lá, tenta levantar, né? Fica triste profundamente. E aquilo não adianta. Todas as formas que a alegria tenta, não adianta. Aí vem o outro personagem, que é a tristeza, chega para essa pessoa que está muito triste e começa a entrar no mundo dela, falando que entende aquela tristeza, e ali vai mudando a pessoa, né? Isso. Então, é uma ilustração muito boa, porque realmente isso que o senhor falou, a maioria das pessoas tem essa tendência de chegar para alguém depressivo e falar assim: olha a sua família, olha os seus filhos, você é importante. Isso sobrecarrega mais ainda a pessoa, né? Exatamente. E isso, ao invés de ajudar, acaba prejudicando mais, ela entra numa tristeza maior ainda. Então, isso foi muito, muito relevante, e o senhor está de parabéns. Agora, uma pergunta é o seguinte: o senhor falou que nós somos, assim, donos, né, dos nossos sentimentos. Não podemos deixá-los dominar. Mas há uma questão que profissionais, né, e a gente já passou por alguns momentos assim, que parece que a mente controla. Você tenta e não consegue. Isso. E isso é aquele nível que o medicamento tem que entrar nessa questão aí, nessa questão. Certo. Então, veja só, eu até não tive o cuidado de dizer o seguinte: a gente está, na verdade, lidando, quando eu falo tudo isso aqui para as pessoas que estão aí acompanhando, eu devia ter feito até essa ressalva. Eu estou aqui lidando num nível em onde a gente ainda é senhor, senhora da situação. Porque pode ser que um dia venhamos a chegar, ou você está lidando com alguém que está num nível em que ela já não tem mais essa capacidade de reação que eu estou falando. Isso é perfeitamente possível, tá certo? É por isso que eu falo o seguinte: aí precisa entrar profissionais, e o uso de medicamento é perfeitamente compreensível nesses momentos assim. Tá certo? Então, é preciso a gente entender. Quando a gente ainda tem capacidade, por exemplo, eu estou pressupondo aqui que a gente está falando com a maior parte aqui de pessoas que estão vivendo esse início desse casamento terrível, talvez, ou pode vir a viver, então pode ser até preventiva a palavra, esse casamento entre tristeza e solidão, onde a gente ainda pode tomar algumas decisões, a gente tem faculdade para tomar algumas decisões. Mas existem algumas situações onde a gente já não tem mais a saúde emocional necessária para nos assenhorar desses sentimentos e tomar essas decisões. É aí onde onde vai entrar aí um profissional, no caso com medicamentos da psiquiatria, e a gente precisa desfazer certos preconceitos. Gente, essa ideia de que psicólogo, e principalmente psiquiatra, é médico de doido, isso aí é algo que a gente precisa muito, mas muito urgentemente se desfazer desse tipo de preconceito, porque isso não procede, isso não ajuda em nada. Isso não ajuda em nada. Então, vão existir momentos em que a gente vai precisar, assim, de uma intervenção medicamentosa por parte de um profissional. Nada da pessoa dizer o seguinte: ó, não, esse remédio funcionou para mim, vai funcionar para você. Não, pelo amor de Deus, automedicação não, viu? Então, vai ser necessário, às vezes, a intervenção de um médico e de medicamentos, talvez, para nos assegurar uma condição emocional estável, para que voltemos a ter condições de tomar as decisões
e sermos senhores e senhoras novamente das nossas emoções. Pastor, Oi. Beatriz está falando aqui. Oi, Beatriz. Eu escuto muito algumas pessoas falarem que a depressão é falta de Deus. Eu, particularmente, não concordo com isso, porque a gente tem muitos casos também de pastores que têm depressão. O que o senhor tem a dizer sobre essa situação? Boa, Beatriz. Ótima a sua pergunta, tá certo? Pastores que têm depressão, pastores que se suicidam em decorrência da depressão, a gente está vendo, infelizmente, isso com muita frequência. Para mim, quem fala isso é uma irresponsável. Isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Deixa eu até fazer menção a uma palavra que eu ouvi certa vez, até alguns anos isso aí, de uma pessoa muito conhecida na nossa IPB, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele falando o seguinte: olha, quando alguém vem me dizer que depressão é um problema espiritual, eu falo para a pessoa o seguinte: você sofre de problemas oculares, de miopia ou de hipermetropia, enfim, qualquer dificuldade que demanda para você o uso de óculos, ou então de lentes, ou de uma intervenção cirúrgica. Então é o seguinte: se você está com esse óculos aí na sua cara, isso é sinal de que você é humano. E deixa eu falar uma coisa para vocês: depressão, como miopia, hipermetropia, como qualquer outra doença, é algo clínico. A gente não está falando de algo espiritual, a gente está falando de algo clínico. Então, uma pessoa que fala que depressão é falta de Deus, ou é em decorrência de meros, apenas fatores espirituais, eu acho que essa pessoa é irresponsável, porque, na verdade, ela está dificultando a vida de quem está deprimido. Imagine você com depressão e, além da depressão que você está sofrendo, você se culpar por estar deprimido, porque, na verdade, você acha que você faltou com Deus, e isso aí, na verdade, é uma punição por você ter se afastado de Deus. Ou seja, se a gente pode imaginar um estágio de crueldade, de tortura horrível, é esse aí. E, infelizmente, esse tipo de coisa vem da boca também de pastores, que deviam estar falando que, na verdade, depressão é uma doença clínica, diagnosticada, tá aí os DSMs da vida, tá certo? Para mostrar que depressão, assim como miopia, como hipermetropia, assim como uma gripe, depressão é doença. Tá certo? E sendo doença, precisa ser tratado como tal. Pastor. Pois não. Otávio aqui. Oi, Otávio. Eu tenho um caso na minha casa, com a minha mãe, no caso, que ela, quando ela deu depressão, ela reclamava de dor na orelha. E ela foi, a psiquiatra dela, né, conversou, e a psiquiatra dela falou: cartilagem, não tem dor em cartilagem. E isso é coisa da sua cabeça e coisa e tal. E minha mãe mudou o remédio. E essa psiquiatra falou também com ela que tinha uma paciente que sentia dor no cabelo. O senhor já teve essa experiência, assim, de pessoas sentirem dores que não tem como sentir, ou sensações? Sim. Sim, Otávio, já sim. Presta atenção. Aqui eu vou falar o seguinte: olha, eu na verdade, não vou dizer que sou, porque eu não faço clínica ainda, mas eu faço uma formação em psicanálise, aliás, já estou em pós-graduação em teoria e clínica psicanalítica. Só para dizer para vocês, não é esse curso aí de psicanálise que, às vezes, muitos pastores fizeram, isso aí não faria isso, não. Eu não concordo com esse tipo de curso. Eu faço um curso ligado à Universidade Federal aqui da Bahia, tá certo? Com professores que fazem essa formação, e não é uma dessas sociedades aí que se auto-intitulam e que
formaram pessoas assim sem nenhum preparo para isso. Então, deixa eu falar o seguinte. Então, eu falo a partir da linha, muito às vezes, da psicanálise, que tem um fenômeno que foi o fenômeno do nascedouro da psicanálise, lá com Freud, que eu vou usar a palavra, mas eu sei que ela tem no senso comum, ela tem uma ideia que não é boa, mas é, na verdade, uma expressão clínica da psicanálise que é chamada de histeria. O que é histeria? Histeria é quando fenômenos psicológicos, alguns distúrbios psíquicos, emocionais, se refletem no corpo. Alguns chamam de somatização, eu até usei a expressão somatização no estudo bíblico. E essas manifestações no corpo podem aparecer em qualquer parte do corpo e nada tem a ver com aquela parte do corpo. Nada tem a ver. Então, pode ser sentir dor na orelha, perfeitamente, ou seja, o problema não é que você enfrentou foi com a sua mãe, né? Me perdoa aqui, eu não sei se foi com a sua mãe. Nada, Sim. Sim, exatamente. Então é o seguinte, é perfeitamente possível, se ele fala assim, é coisa da cabeça, dizendo que é a imaginação dela, não. É coisa da cabeça no sentido de que é coisa do nosso mundo psíquico, mas não é imaginação. Ela, de fato, sentia dores na orelha, na da cartilagem, como alguém pode sentir, dizer que sente no cabelo e tudo. É real essa dor. É claro que não é dando um medicamento para aquilo. E acho que talvez medicamento, nesse caso, não vai funcionar. Seria, na verdade, uma análise, seria terapia, entendeu? Para descobrir onde é que está a causa emocional disso. Descoberta e tratada a causa emocional disso, a dor cessa imediatamente. Agora, é uma caminhada. Às vezes a psicanálise não é vista com bons olhos porque ela foge dessas coisas do 3 passos para resolver o seu problema. Não, é uma caminhada. Leva um tempinho, mas vamos dizer assim, é tratamento para a vida toda, no sentido de que resolve causas, não fica lidando apenas com sintomas. Obrigado. Nada. Eu vejo muitos pastores contra a psicanálise, sabe? Né? Porque, não sei, eu sou leiga nisso, mas falo dessa questão de regressão, né? Não sei se ela fala disso, alguns falam que é para você voltar num ponto onde foi que tudo isso se originou. Não sei se isso é da psicanálise. Mas muitos são contra isso devido a essa questão. Mas eu sou muito interessada na psicanálise e já vi pastores falando a favor, mas a gente fica com certo receio por conta de outros pastores falarem contra a psicanálise. Uhum. Como é que ela é, na verdade, o tratamento dela? Ela resolveria a questão medicamentosa, talvez? Olha só, esse preconceito, às vezes, com a psicanálise, que tem muito, é por conta, uma parte, por conta de compreensões incorretas, né? Por exemplo, psicanálise freudiana, quer dizer, que nasce com Freud, que tem nos vários institutos, assim, o respaldo mesmo da psicanálise não trabalha com duas coisas que é muito dita, que é atribuída à psicanálise, que uma delas, você já falou, que é a regressão no sentido de quase que um trabalho de hipnose para ir... E a segunda é a própria hipnose, tá certo? Isso não é prática da psicanálise. A psicanálise vai lidar mesmo com o início da vida das pessoas, os primeiros anos da vida, porque ela vai situar que muitos problemas nossos estão situados ali, tá certo? Mas não através de uma indução à regressão para que você, então, feche os seus olhos, vamos aqui voltar a isso, vou fazer com você um exercício, e que isso não faz parte de jeito nenhum da psicanálise.
A psicanálise ela trabalha, na verdade, com uma realidade que hoje em dia é aceito até por basicamente todas as pessoas, até de outras áreas, e nasceu com a psicanálise. É dizer o seguinte: olha, o mundo que a gente conhece, o chamado mundo consciente, que eu me dou conta que existe, não é tudo em nós. Na verdade, é uma pequena parte de nós. A maior parte de nós é inconsciente àquilo que nós sabemos sobre nós mesmos. Né? Tem até uma frase aí muito típica de Freud que diz assim: o eu, ou seja, essa parte que a gente sabe da gente mesmo, não é senhor em sua própria casa. Ou seja, nós às vezes achamos que sabemos tudo sobre nós, mas nós não sabemos, porque a maior parte do que nós somos está numa dimensão da gente que nós não temos consciência, apesar de sabermos, mas não temos consciência que sabemos. Tá certo? Então, ela trabalha com isso. Muitas coisas que influenciam a nossa vida estão nessa dimensão inconsciente da nossa vida. E o que a psicanálise faz é exatamente tentar conduzir na análise, na conversa, acesso a esse inconsciente. E isso se dá com diálogo. Tanto é que, assim, no início, a psicanálise na época de Freud era tida como tratamento pela fala. É a conversa, é na conversa que chega-se ao inconsciente. E em chegando lá, a gente pode, então, tratar algumas causas que estão nos afetando ainda hoje. Então, isso aí também, assim, a hipersexualização da ideia de psicanálise também cria algumas barreiras. Para psicanálise tudo é sexo, tá? Então, são algumas caricaturas que não correspondem, na verdade, ao que é a psicanálise. Então, por isso que há algumas resistências, principalmente também no meio evangélico. Né? Gente, é o seguinte. Tá ouvindo aí, não? Estou ouvindo. Tá, mas é o seguinte, a gente... expressiva participação dos irmãos, a gente ficaria aqui até meio-dia, mas o pastor Neto, ele também tem... Embora no isolamento, muitos de nós estamos até trabalhando mais, né? Porque tem muita live, programa no Instagram, e a gente pode agendar aí se o Neto tiver espaço na agenda, né? Para, de repente, ele, pela busca, pelo interesse aqui do plenário virtual, ele é um outro momento, tá? Para a gente. Mas, de fato, o reverendo Neemias, o Neto, ele costuma dizer: eu não sou pastor de gado, e sim de crente, de carne e osso, né? E que está sujeito a tudo isso que o pastor Neto mencionou aí para a gente. Então, isso mostra que o evangelicalismo no Brasil tá complicado, né? E as pessoas não são devidamente tratadas e pastoreadas. O Neto, eu gostei, só para terminar, gostei do quadro aí, rapaz, de Rembrandt, não é fácil não, hein? O quadro de Rembrandt aí, que reproduz a parábola do filho pródigo. Onde é que você achou isso, moço? Rapaz, deixa eu lhe dizer, aquele livro, né, do Henri Nouwen... Ué. Isso, eu conheci, aliás, o quadro eu já conhecia assim, mas nunca fui interessado sobre ele. Mas aí eu fiquei mais interessado quando eu li aquele livro, e aí eu fiz uma série de sermões. Eu passei 4 meses pregando na igreja no Filho Pródigo. Você imagina, 4 meses comigo pregando no Filho Pródigo na igreja. E aí isso assim impactou, assim, Deus falou ao coração de algumas pessoas, e teve uma irmã nossa que foi ao Hermitage, né, lá em São Petersburgo, na Rússia, onde está o quadro original. E ela visitou, mandou uma foto, aí falou o seguinte: pastor, o senhor quer uma réplica? Eu disse: poxa, eu gostaria muito. Ela comprou, então, a réplica do quadro, é aquele ali, e me presenteou aí. É por isso que ele está hoje aí, né, essa réplica do quadro aí do Rembrandt, do Filho Pródigo aí. Mas sua visão artística é aguçada, reverendo. Não, eu conheço o livro do Henri Nouwen.
Tá ouvindo agora, já? Tá. Muito bem, gente, muito obrigado. Hoje a gente vai falar na live, vamos divulgar no YouTube, canal IPCAB. Pastor, Opa, só avisar que a live a reunião agora foi gravada e vai estar disponível no YouTube, talvez hoje mesmo, tá? pronto. Estamos aperfeiçoando a tecnologia aí, gente. Então foi gravado, os irmãos podem depois ter acesso. E o pastor Neto tem um canal também no YouTube, ele pode até fazer propaganda aí. Hoje a gente vai falar sobre o Deus de todas as horas. Tem um canal YouTube, PCAB, com base no Salmo de número 18. Quinta-feira teremos uma palestra aqui por esse aplicativo com o André Codesso, musicista, né, renomado, e ele vai falar sobre tempos de ouvir, a importância da música no isolamento. Então, é o nosso maestro aqui, né, filho da nossa irmã Rita, terminou o doutorado na Alemanha, enfim, uma autoridade, né, no assunto, e ele vai falar sobre tempos de ouvir, a importância da música no isolamento. Quinta-feira, 7h30 da noite, nós vamos divulgar, tá bom, meus queridos? Terça-feira nós tivemos a palestra do pastor Clóvis, e a gente vai ver o que a gente... Pode falar, reverendo. Não, o doutorado dele não é na Alemanha, não. Estados Unidos, tá? Estados Unidos, Alemanha. É verdade, Estados Unidos. Desculpa. Muito bem, então a gente vai terminar com o coração. E eu gostaria, então, que o Paulo estivesse orando. Abraço, Diana, tá, Neto? Pronto, Cláudia, vamos orar? Oi, então, depois, só antes da oração, Paulo, só queria, então, já que o reverendo liberou aí, obrigado, vou falar assim, a Diana está mandando também um abraço aí também para todos. Se você sabe assim, que eu lido também um pouquinho com a música, e quem é assim dessa coisa alternativa assim da música, o único caminho que tem para tornar conhecido é se as pessoas conhecerem através de redes sociais. Então, se você puder ir lá no YouTube e inscrever-se no nosso canal, ou então também lá no Instagram, se você tem conta no Instagram, segue a gente lá, que a gente publica também no Instagram, tá joia? Afaneto, então eu agradeceria. E muito obrigado pelo convite, eu estou aí disponível para a gente fazer outro encontro, para a gente continuar conversando sobre esses assuntos, viu? Reverendo, mais uma vez, muito obrigado, Deus continue te abençoando, viu, meu irmão? Obrigado. Podemos orar? Oremos. Senhor, nós bendizemos o teu nome e clamamos, ó Pai, que a sua bênção esteja sobre nós. Esteja, Pai, sobre a nossa igreja, Pai querido, e de uma forma, Pai, muito especial, de uma forma brilhante, o Senhor nos mandou hoje a inspiração do pastor Afaneto, uma pessoa que tem uma vida dedicada à tua obra, Pai querido, uma pessoa que tem uma visão do reino de Deus, que eu considero das mais perfeitas, que o Senhor esteja, Pai, abençoando ele, abençoando a nossa igreja, Pai querido, esteja, Pai, dando para nós a condição de conviver, Pai, com momentos tão tristes que estão vivendo no mundo e em quase todas as famílias aqui no Brasil. Na verdade, são mais de 25 mil mortes. O Senhor esteja, Pai, nos socorrendo, nos abençoando e nos dando força, Pai, para vencer essa caminhada difícil que nós estamos vivendo e vencer essa dificuldade do isolamento, conforme bem disse o pastor Afaneto. Nos dá a condição, Pai, de passarmos por esses momentos tristes, ó Pai querido, e sairmos lá na frente, Pai querido, mas temos o Senhor capitaneando as nossas vidas, Pai. Nós pedimos a sua bênção e clamamos por tua misericórdia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém.
Obrigado, gente. Deus a todos abençoe. Tenham um bom dia. Felicidade. Obrigado. Bom dia a todos. Deus abençoe. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, irmãos e irmãs. Até